Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos hoje a segunda edição do GRC Talks da Perinity, o maior evento de GRC da América Latina. Durante essa semana, nós vamos ter vários painéis com participantes renomados que vão falar sobre o tema de GRC. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Isabela Chaves, sou apresentadora deste painel. Sou gestora de conteúdo e instrutora da Academia Perinity. Eu e meu time somos responsáveis por criar conteúdos de qualidade para clientes e colaboradores com o intuito de ajudar na evolução sobre os conceitos de governança e sua aplicabilidade na plataforma Perinity GRC. Antes da gente começar, eu tenho alguns recados, tá? Quem não conseguiu acessar aqui pelo Zoom, pode acessar o evento pelo canal da Perinity no YouTube. Segundo recado, sobre o certificado de participação, ao final deste painel, eu vou compartilhar o QR Code e o link para vocês poderem acessar. Terceiro recado, mandem suas dúvidas aqui no chat, tá? Para a gente poder responder no final. E o último recado, eu vou pedir para o Rodrigo Portes, que é o nosso responsável dos bastidores de hoje, para colocar aqui em tela para a gente poder ler junto, tá? Então, o aviso é, antes de a gente dar início aos painéis, gostaríamos de enfatizar que a organização do GRC Talks não se responsabiliza pelas opiniões ou declarações feitas pelos palestrantes ou espectadores durante o evento, embora façamos o possível para garantir que todas as informações compartilhadas sejam precisas e relevantes. É importante lembrar que as opiniões expressas são de responsabilidade exclusiva de quem as profere. Nosso objetivo aqui é fornecer um fórum aberto e seguro para que as pessoas possam compartilhar suas ideias e experiências e aprender com os outros. Esperamos que as discussões aqui realizadas sejam respeitosas e construtivas para todos os envolvidos. Então, esses foram os recados. E hoje temos convidados muito especiais. Então, temos o Alexandre Ferreira, que é gerente de compliance da Asia Shipping, a Dinara Fagundes, que é coordenadora de GRC da Unimed Oeste do Pará, ambos nossos clientes, e a Leia Mascarenhas, nossa diretora de produto aqui da Perinity. No painel de hoje, nós vamos abordar sobre os desafios da implementação do processo de gestão de riscos e os benefícios de utilizar a nossa plataforma nessa jornada. E agora eu gostaria de pedir que os nossos convidados se apresentem para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre eles. Eu vou começar a chamar pela ordem aqui que aparece no meu monitor. Então, pode começar, Alexandre Ferreira, a se apresentar. Boa tarde a todos. Agradeço em nome da The Shipping o convite. É um prazer estar aqui novamente falando com todo o time e com todos os colegas que estão acompanhando este importante evento, né? Trabalho, portanto, na Asia Shipping, como dito. A Asia Shipping é uma integradora logística que neste mês de abril completou 27 anos de história, atuando no mercado muito concorrido, que é da logística internacional. E a empresa, então, atua como integradora, né, desse elo logístico, contando com um portfólio bastante amplo para atender todas as demandas daquelas empresas que importam e exportam, tá? Então, em grandes linhas, dentro disso, eu trabalho na área de compliance, já trabalhei na área de produtos, na parte de despacho aduaneiro, vim para o corporativo, controladoria, mais um produto, trabalhei na inteligência fiscal e tributária, hoje estou no compliance e assim a gente segue a vida. Riscos e oportunidades sempre. Obrigada, Alexandre. Leia Mascarenhas, pode se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a participação dos clientes aí por todo esse evento, tá? Eu sou Leia, estou aqui na Perinity há quase 12 anos. Hoje responsável aí pela direção do produto, tá? Focada basicamente a gente melhorar e evoluir e manter esse produto aí para todo o nosso mercado de clientes, de auditoria, risco, compliance. Estamos focados em trazer muita habilidade para o produto e estamos aprimorando o nosso processo interno para que a gente consiga entregar mais funcionalidade, melhorias e uma experiência melhor numa velocidade mais constante e ágil para conseguirmos atender a expectativa dos nossos clientes, tá? Agradeço aí a participação de todos e estar aqui mais uma vez com vocês no GFC Talks.
Obrigada, Leia. Dinara, com você. Bem, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Perit esse convite, que é muito gratificante para mim. Eu acompanho desde esse primeiro evento, né? Acompanhei todas as palestras. É um orgulho muito grande estar aqui, representando a Mediante do Pará, ser reconhecida como case na implantação da gestão de riscos e controles internos. Sou coordenadora de GRC aqui da Unimed do Pará. Sou encarregada de tratamento de dados também. Faço a gestão da governança, gestão de riscos e controles e compliance. E faço a gestão também da implantação da LGPD aqui. Sou uma pessoa que vim desde do atendimento. Fui subindo aos poucos aqui. Então, fui na área do atendimento, lidei diretamente ali com o público. Passei pela ouvidoria. Tenho um case de sucesso também quando fui ouvidora titular. Passei pela regulamentação e hoje estou aqui como coordenadora. Vindo de uma área externa, eu era da área da educação, então, assim, realmente a área da saúde suplementar hoje, não é de Pará, para mim foi um desafio enorme, bem como a implantação da gestão de riscos, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre esse processo. É isso. Muito obrigada, Dinara. Bom, então, para a gente começar esse bate-papo, né, sobre o tema de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para os meus convidados. Quais foram os desafios, né, que vocês se depararam na implementação do processo de gestão de riscos nas suas empresas? Então, eu vou pedir para o Alexandre começar a abordar esse tema, tá bom? Aí depois eu vou chamando os demais. O desafio é você implementar a metodologia em algo que é inerente ao homem, que é a gestão de risco, né? Porque, por exemplo, a Asia Shipping, de 27 anos, ela começou a contar com uma área de riscos há 2. Não quer dizer que durante 25 anos ela não tenha feito gestão de risco, né? E já para trazer uma primeira mensagem, é inerente. Todos nós, quando vamos viajar, calibramos o pneu, abastecemos o carro, quando tá chovendo, pegamos o guarda-chuva. Então é inerente ao próprio homem, portanto, no mundo corporativo não é diferente, essa gestão de risco. E o desafio, o que é então? No nosso caso, você pegar 25 anos de gestão diária de risco e trazer uma metodologia dentro de um controle, numa área específica, no mesmo modo que ela tivesse, né, e tem que dar conta de todos os riscos que são inerentes àquelas que a companhia é submetida, né? Então você passa a dialogar com toda a estrutura piramidal, não só dos acionistas, dos diretores, mas você vai em todas as áreas, né? Desde a área de negócio, back-office, você começa então a falar de riscos onde muitos eram realizados de forma autônoma ou no nível superior hierárquico e muitas vezes não chegava na ponta, daquele que aperta o botão, daquele que tem a chave, né? E a gestão de risco, então esse é o grande desafio que a gente tem de pegar algo inerente, implementar metodologia e ter esse engajamento, né? Não só de chegar numa área e você ser visto como, é mais alguém que vem mexer nas minhas gavetas, me permita a brincadeira, né? É mais um que vem auditar meu processo. Não. O grande desafio é você demonstrar que você está levando valor, que você está levando a melhoria contínua, uma série de outras consequências e produtos, né, que saem a partir do OGR. Então, o desafio, podemos sinalizar, na minha percepção, dentro da Asia Shipping, foi na cultura, né, e tem que saber trabalhar muito com cultura, porque quando você fala cultura, você fala em pessoas. Esse é o grande negócio, engajamento do time. Com certeza, Alexandre. E com você, Dinara, como que foi na Unimed Oeste? O Alexandre, ele falou 2 palavras que eu gosto muito de utilizar: engajamento e aculturamento. Então, assim, o principal desafio é exatamente nesses 2 processos, né? A maior dificuldade que a gente teve aqui, que eu tive aqui, foi tirar as pessoas da sua zona de conforto. Era algo novo e, como o próprio Alexandre falou, não é que a gente não fazia a gestão de risco. A gente fazia, mas não foi com esse viés, né, de melhoria contínua, de aculturamento, né, de implementação, de melhoria contínua, de qualidade, diretamente. Então, a gente estava no apenas conforto. Então, mexer com as pessoas ali acomodadas foi difícil, né? Então, é o processo que a gente vai causando aos poucos. Então, é o processo. A gente já com a gestão de risco aqui, de fato, assim, deu pontapé em 2018. Nós estamos em 2023. E se vocês me perguntarem hoje, está 100% a gestão de risco não está e nem vai estar daqui a alguns anos.
porque é um processo flexível, de tempo em tempo as coisas mudam, de tempo em tempo a INET nos prevê uma resolução normativa, tem uma legislação nova, então a gente constantemente faz por auditorias aqui. Sempre tem aqui uma coisinha, é ingênuo pensar que a gente, e soberbo também, que a gente tem um processo 100% estruturado, né? Ali sempre vai ter algo para melhorar, algo para consertar, um processo para formalizar. Inclusive, recentemente agora, a gente aqui trabalha com a qualidade de alguns documentos daqui da gestão de risco que precisa fazer revisão, e aí a gente, por isso que é importante a gente sempre estar lendo, estudando. Eu digo também que uma das coisas que me ajudaram muito aqui foi estudar. Então, gente, eu estudei pra caramba, continuo estudando. Eu estudei, planejei e executei. É o famoso PDCA. A gente tem o hábito de chamar de PDCA, rodando. Então, documentos que a gente achava lá no início que não está certo, além de alta rodando, simplesmente fiz alterações para que a gente pudesse ter um processo mais eficaz, efetivo, que a gente conseguisse mostrar resultado aqui, principalmente aqui a alta direção, aqui a gente está forte. Então, aculturamento e engajamento é uma coisa que vai estar sempre lado a lado e não é um processo fechado. A gente está constantemente mudando. Ah, que bacana, Dinara. Então dá pra gente perceber que independente da maturidade, né, que vocês tenham, sempre vão ter novos desafios, né? Sempre, com certeza. Não é um processo fechado e é muito arbitrário chegar e dizer para vocês e para o público que está assistindo, dizer boa tarde. Não, boa tarde para a galera. É arbitrário dizer que não, a gente tem 100% da gestão de riscos implementada, 100% rodando, não, porque sempre tem ali um setor, sempre tem uma área, sempre tem colaborador novo, e como eu disse, sempre tem uma legislação, uma resolução que vai fazer com que a gente tenha as ajustes, né? E às vezes, mesmo que não saia uma resolução normativa, eu acho que é interessante a gente sempre ter esse olhar, vira e mexe na documentação, processo, né? Para que a gente sempre busque essa melhoria contínua. Ah, legal, muito bacana, Dinara. E Leia, como que você enxerga, né, esses desafios? Você que tem uma visão, né, geral de todos os clientes, visão de produto, como que você enxerga isso? Eu achei bacana que tanto o Alexandre quanto a Dinara eles foram os pontos fundamentais, porque todo mundo que pensar ou implantar um software de gestão de risco vem falando para a questão do software. Como que eu vou usar, como que eu vou fazer? E, na verdade, vem um passo antes que eles focaram ali, a questão do aculturamento, do aprendizado. Como o Alexandre mencionou, gestão de risco é uma coisa que é do ser humano, todo mundo faz no seu dia a dia. As pessoas só não sabem o que estão fazendo. Então, criar essa formalização, esse conhecimento de que, olha, o que você está fazendo aqui não vai mudar a gestão de risco, a implantação de um software para ajudar, ela não vem para atrapalhar, para criar um empecilho ou algo que vai, de fato, impactar nas processos. Ela vem para facilitar, ela vem para sistematizar operações que, às vezes, manuais, demoram muito tempo para conseguir trazer uma visibilidade, para buscar uma solução ou uma ação corretiva o mais rápida possível. Como a Dinara colocou, a partir do momento que você consegue sistematizar algumas operações, você consegue obter uma informação mais ágil para tomar essas ações de melhoria contínua mais rápido e evitar que um risco se materialize ou que o impacto dele seja extremamente adverso para a empresa ou que a recorrência dele comece a aumentar por uma falha do processo, porque normalmente você pode ter seu processo montado e documentado e focado em qualquer sistema. E não significa que está tudo já perfeito, porque tem pessoas ali operando aquele processo, elas precisam ser treinadas, educadas, elas podem haver troca de pessoas. Então, tudo isso vai acabar impactando em um aumento ou não do serviço. Então, é importante as pessoas entenderem que vem muito mais uma cultura. E isso é muito importante. A implementação do software tende a agregar valor e trazer benefícios mais rápido quando a empresa entende a importância disso, de uma forma geral, porque não dá para a gente delegar a responsabilidade única para os gestores de riscos da empresa, para os gestores de compliance. Isso eu diria que é mais um comportamento compartilhado em toda empresa. Quando todo mundo tiver essa visão de que, olha, minha atividade aqui, qual é o impacto dela nisso, como que eu posso fazer melhor para garantir uma qualidade, para garantir a perenidade dos negócios da empresa,
isso tende a ser mais fluido. E aí, a implementação tende a ser mais rápida, consegue coletar benefícios mais rápido para todo mundo. Para o gestor de risco que normalmente está à frente, fazendo implantação, gestor de auditoria, de compliance, gestor que está à frente ali desses pilares, eles conseguem ter benefícios mais rápidos, mas esses benefícios também vão atingir o usuário lá da ponta, que está fornecendo alguma informação, que está executando controle, que está respondendo por auditoria. Então, isso acaba envolvendo toda a empresa quando eles percebem que essa cultura vai trazer benefícios para a própria atividade dela. Porque o gestor não está ali para apontar uma falha. Ele está ali para ajudar para que aquela falha não aconteça, para falar, faz isso aqui desse jeito, que isso aqui vai evitar um problema. Então, as pessoas mudarem um pouco a chapinha, sabe? De eu estou sendo apontado como uma falha, como não. Tem uma pessoa para me ajudar, para evitar que uma coisa ruim aconteça. Eu acho que esse é o principal fator aí para a gente conseguir um sucesso como o Alexandre precisando da Shipping, a Tinara precisando do Net. A gente precisa dessa união de toda a corporação em prol desses pilares de governança. Muito bacana, né? Então, vocês viram, hein? Estão anotando aí todas as dicas, tá? Para vocês poderem ter sucesso na implementação do processo de gestão de risco nas suas empresas. E aí, eu gostaria de propor um quiz aqui, vou pedir ajuda para o Rodrigo, disponibilizar o primeiro quiz de hoje. Então, a primeira pergunta aí, qual a sua principal dor de hoje aí na gestão de riscos, tá? Então, se vocês puderem responder, então é falta de visibilidade geral dos riscos e ameaças, ter que fazer o processo manualmente, falta de colaboração entre diferentes áreas da empresa, né? Todas as alternativas anteriores ou não me identifico com as dores citadas. Então, votem aí para a gente poder depois comentar. Bom, pessoal, depois a gente dá o resultado do quiz. Para a gente dar continuidade aqui, né, ao nosso bate-papo, queria propor aí um segundo tema, tá? Tá, tudo bem. O segundo tema para a gente poder abordar aqui. Primeiro, né? Quais os benefícios, né, que nós podemos identificar e os impactos do uso da plataforma GNC no processo de gestão de riscos, tá? E agora eu vou chamar a Dinara, né? Fazer aí aleatório. Dinara, para comentar sobre o tema. Então, olha só, eu tenho uma situação que a gente viveu agora semana passada aqui na empresa, que fala exatamente, responde exatamente a sua pergunta. Nós somos certificados ISO 9001, a última versão 2015. E na primeira auditoria que nós passamos, foi um sufoco. Assim, porque eu estava recebendo o GRC, recente de uma outra coordenação. Eu era só compliance, né? Então, assim, era mais light, mais tranquilo. O pouquinho que eu via da gestão de risco sendo feita já na Ferinity, era que, assim, ela estava do meu lado, então eu via aqui uma coisa no relance rapidinho, porque eu já fazia gestão dentro da ferramenta. E aí começou o desafio. Então, eu previ usar metodologia, verificar que dados aqui usar para os diversos públicos da empresa. E aí, quando o auditor chegou, foi aquele desespero. Então, as áreas ainda não tinham maturidade no uso da ferramenta mesmo. Nem eu tinha segurança do que eu estava fazendo. Por isso que eu digo que estudar foi essencial, assim. Aumentem o network de vocês, procurem profissionais de referência. Hoje eu tenho 2 que me ajudam muito, fazem parte do meu dia a dia, que são profissionais excelentes, assim mesmo, que é o Leonardo Faria, do Médio Natal, e a Cíntia Marilovic, da Brain. Fora os demais aqui. Então, assim, nesse processo, esse network, esse estudo, foi importante para mim e para que eu pudesse repassar esse conteúdo para as demais áreas. E aí veio o treinamento. A base do GRC, a biblioteca, cara, é muito rica. Nossa, você tem noção de como me ajudou a assistir várias vezes. Quando eu digo que eu assisti várias vezes, eu assisti mesmo, porque os vídeos são curtinhos, então a gente, para fixar, assistir mais de uma vez. Eu repassei isso para as áreas. E aí, passou-se um ano. Semana passada a gente foi certificada. E eu falei assim, meu Deus, é agora que eu vou tirar a prova do jogo. Para saber, porque a gente tem consciência do nosso trabalho aqui dentro, de tudo que a gente fez, tanto de treinamento. Eu pedi para a Laís, que é a pessoa que me dá suporte no Perinte, fazer treinamentos específicos aqui dentro, que às vezes é aquele velho ditado, cada não faz milagre, né?
Então, assim, gente, eles estão cansados de não ouvir, vamos trazer gente de fora para outro país, lá fez treinamento. E aí a gente foi moldando. E aí, quando chegou o auditor aqui, para retificação da Isa, disse, eu me dúvida, porque agora que eu vou saber se deu certo ou não. Porque da primeira vez eu não parava na sala. Enquanto o auditor ia nas salas, eu saía corrido lá para verificar, para mostrar exemplo. Não, o auditor que veio execução do controle, quer ver quantas vezes aquele controle foi executado, quer ver quantas vezes, enfim. Ele estava questionando, estava sendo estava fazendo o papel dele de auditor. E dessa vez, sentada, estava sentada, eu fiquei. E a gente ficou assim, o resultado ainda vai sair, mas assim, pelo que eu não fui auditada, mas fui auditada através das áreas. E assim, não houve Covid. A galera saiu, eles apresentaram a ferramenta com maturidade, com responsabilidade, com segurança. E esse era um dos desafios. Eu preciso que a galera use a ferramenta e saiba explicar como é que eles fazem a gestão de risco pro perito. E, cara, foi só sucesso. Assim, eu fiquei aqui no meu cantinho, observando as áreas seriam auditadas, então, assim, deu muito certo todo o processo, o sistema sendo utilizado, né, no dia a dia. E essa é a resposta que eu tenho para te dar, porque, assim, valeu muito a pena a gente ter uma ferramenta automatizada. Toda a base de suporte que a gente tem, e eu falo para todo mundo que faz cliente, assim, eu tenho nem palavras para mensurar, é top, assim, sabe? É muito bacana. À medida que a gente vai tendo dúvidas, a gente tem um suporte bacana. A ferramenta, ela é uma ferramenta super flexível, já pedi várias alterações, assim, didaticamente, para que ficasse melhor visivelmente falando dos dashboards, enfim. Foi algo, assim, divisor de águas aqui para mim, para a empresa, com toda certeza. Ah, que legal, Dinara, muito bom. E Alexandre, a sua opinião sobre este tema? O tema é qual os benefícios, né? Isso. Bom, a gente identificou como principais benefícios a questão da própria mentalidade de risco que a 9001 fala, né? E o engajamento, né? Porque a gente houve uma descentralização. Como que era o processo antes da Perint? Era um Excel que ficava com o Alexandre, que tinha os riscos, que de vez em quando batia na porta do povo e tal, mas não havia engajamento. O responsável do risco não se sentia responsável. Ele sabia que tinha que responder os riscos de tempos em tempos, mas ele não era o dono do risco, ele não se sentia o dono do risco, né? A solução da Perint veio colaborar nesse diálogo, nesse engajamento, facilitou a sensibilidade do gestor do risco como gestor mesmo, né? Ele é o dono do risco daquele processo e ele percebe que ele tem que melhorar quando a gente vai lá na questão dos controles, nos testes, né? Então, esse teste aqui pode melhorar, etc. Tem muito plano de ação vinculado. Então, você já pega o gestor, dono do risco, já força, entre aspas, eles a melhorar o seu processo, porque ele percebe que o seu controle é vulnerável, né? Então, na parte de engajamento, de mentalidade, houve a descentralização, né? Portanto, de todo o GR, não só mais focado na área de compliance, mas todo mundo como participante. E vale dizer, o gestor de GR fica como moderador. Ele é moderador, né? Ele é provocador. Que risco tem aí? Vamos, né? Então faz a abordagem, ele fica como grande moderador. Não é mais ele que responde. Como a Dinara muito bem falou, em qualquer tipo de situação de auditoria, due diligence, o gestor ele tem a competência de responder sobre o seu risco, né? Ele tem essa autonomia. E isso eu acho que é um grande legado. Quando a gente chega nesse nível de maturidade, eu acho que é um belo exercício. Então, o benefício foi esse. E, claro, você tem indicadores, KPI, dashboard, que antes ficava difícil no manual a gente fazer isso, né? Dava muito trabalho. Hoje em dia, você vai para uma reunião com diretoria, ou você vai a reunião setorizada, por exemplo, reunião com o financeiro. Você simplesmente abre o dashboard e mostra ali os riscos que estão mapeados, inerentes, o que é mais crítico, não é na hora. É na hora. E o gestor de risco, o proprietário de risco, melhor dizendo, o responsável, ele está alinhado com aquilo. Aquilo que você está mostrando não é alheio, não é esquisito para ele. Inclusive, ele já vem respondendo, né? Então, esse que é o grande benefício da solução que a Perint traz, de implementar, contribuir, ser um método, um meio, uma ferramenta para a própria civilização da mentalidade de risco de verdade perante a companhia. Eu queria só aproveitar e comentar, um colega perguntou ali no chat sobre sugestões de bibliografia.
Eu queria aqui recomendar um livro que a minha querida amiga Tayane Santiago recomendou para mim. A Tayane Santiago trabalha no departamento de compliance, na Zshipping, e ele é focado em GR. E eu gostei muito, então eu queria recomendar isso para o colega que perguntou-lhe uma sugestão. Eu vi também atrapalhando o Alexandre um pouquinho. O meu também tá aqui. Então, olha aí, ó, viu? Hoje tem que não, né, gente? A gente nem terminou isso, hein? É verdade. Então fica a dupla sugestão aí de uma boa bibliografia. Não é técnica, porque às vezes você pega uma literatura muito técnica, densa, e vai te dando fome. Essa aqui você consegue ler e aplicar na hora na sua empresa. É uma linguagem bastante didática, bastante interessante. Pra quem é do terceiro ano médio, desculpa, Isabel. Não, imagina. Quem é do terceiro ano médio tem um manual que na época era 443, hoje já é a resolução normativa que traz a implementação da gestão de risco de controle interno. Ajuda também. Tem o material do governo também aí do TCU, que ajuda bastante a subsidiar a implementação da gestão de risco. Aí, como eu falei, network, procurar profissionais referentes. O Perinit te dá uma biblioteca riquíssima em videoaulas. É muito bacana também, assim. Então, às vezes você fala na dúvida de como fazer o cadastro de um controle, de como é que você faz a avaliação de riscos, como é que tem que fazer aquele plano de ação. Cara, o Perinit tem tudo, assim. Qualquer dúvida, pode dar uma verificada lá, que é bem rico, vai te ajudar demais. Ah, legal, Ginara. O pessoal pediu para mostrar, né? Só pesquisando, o livro do Marcos Assi, né? Uma das publicações do Marcos Assi. Marcos Assi. Aí, o Rodrigo, se puder colocar no chat aí, por favor. Imagina. Ele tem outras publicações, gente. Marcos Assi tem muito conteúdo rico aí sobre o tema. Eu tenho outro livro dele aqui também. Até um canal, né? Ele tem um canal, Ó. Esse é a outra edição, é Governança, Riscos e Compliance. Um outro muito bacana dele aqui. Bom, Leia, o que você complementa aí os nossos convidados disseram? Eu acho que a gente já trouxe esse tempo aqui que trouxeram já de cara os principais benefícios que a gente realmente tem com a sistematização. Então, a partir da plataforma de GNC, você consegue dar uma visibilidade para o pessoal que está realmente com risco sobre a gestão dele, da importância disso, mostrar essa visibilidade, mostrar que as ações dele refletem diretamente e ter uma informação que está online. Porque antigamente vai lá, como a gente falou, tipo, planilha no Excel, tempos em que tempos passa na área, faz a coleta daquela informação, aí pula tudo aquilo, aí tem todo esse tempo para a informação chegar na gestão, para tomar alguma decisão, aí volta, e quando volta para a área já nem lembra mais, tinha feito 2, 3 meses atrás. Timing é muito importante. A sistematização, ela encurta esse timing, porque as coisas ficam real time. Aconteceu qualquer situação no controle, ele vai postar lá no controle, você já vai ter aquela informação. Isso ele pode reavaliar, fazer um teste de controle já dá isso, influenciar na matriz e na próxima apresentação, na próxima demonstração, você já vai falar, não precisa, todas as coisas são muito mais sincronizadas, então facilita a vida de todo mundo que está nessa operação, desde o gestor de risco, estar atento para poder fazer as devidas recomendações, acompanhar, fazer os pontuamentos, risco aí da empresa, seja do apetite que está sendo adotado pela empresa, quanto pelo pessoal que está realmente atuando ali no dia a dia, vendo que uma ação dele pode impactar, aumentar ou diminuir o risco. Isso se torna, com o passar do tempo, depois da plataforma, depois de todo mundo já devidamente autorizado e engajado na plataforma, os benefícios começam a surgir, o pessoal começa a entender que fica muito mais prático que aguardar, não tem preparar para o processo de diretoria. Não, você tem a sua informação ali, mudou alguma coisa, só leva essa informação para quem é responsável. Já providencia um plano de ação, já faz o tratamento disso. Então, a plataforma, ela vem para dar agilidade para um processo que precisa existir dentro da empresa. É por isso que, normalmente, na implantação, a gente reforça
esse processo que já existe, que o foi mencionado aqui, já existia esse processo. Mas a plataforma é como se ela trouxesse uma visibilidade para todo mundo de que aquilo de fato existe e aquilo está acessível, não está um negócio longe, que ninguém está vendo, ou que vai ser gerado por relatório que ele nem vai saber como que vai, para onde que vai. A mesma matriz que ele visualiza lá dos estudos dele vai ser exibida para a autogestão. E essa matriz, a diferença é só o volume de risco que vai ver de todas as áreas, de da área dele. Então, cada um vai vendo o seu pedacinho e esse pedacinho vai formando toda a empresa que a gestão consegue vir essa visão global. Então, acho que os principais benefícios é a gente conseguir trazer essa uniformidade de dados, de atividade, real time. Isso é muito importante, que com o passar do tempo só vai melhorando. A partir do momento que a plataforma está engajada, todo mundo entendeu isso, os benefícios vão sendo coletados e aprimorados a cada tempo, a cada jornada, a cada ciclo de de melhoria, você percebe que houve uma melhora também nos resultados de coleta de dados, de qualidade e de ação. Legal. Muito bacana essa visão. Fizeram uma pergunta aqui, qual é o nome do local que você mencionou para ver os vídeos e materiais? Então, nós mencionamos sobre o Marcos Assi, né, que tem o canal do YouTube, vocês conseguem achar, só digitando o nome. E sobre os conteúdos da Perinte, nós disponibilizamos eles para os nossos clientes, né? Então, nós temos a Academia Perinte, com vídeos gravados, até a Dinara mencionou, né, com vídeos gravados, muito conteúdo rico aí, também em textos, né, em artigos. Tá? Então, quem é nosso cliente tem todo esse acesso, tá? Finalizamos a primeira enquete, né? E eu gostaria que o Rodrigo compartilhasse em tela o resultado, tá? E aí eu vou pedir para os participantes opinarem, né? Eu não questionei, olha. Então, qual é a sua principal dor na gestão de riscos? Tá? Então, quem ganhou foi a alternativa 4, ou seja, todas as anteriores. Então, falta de entendo vocês. É bem estratégico, né? Assim. E aí eu gostaria da opinião de vocês, se vocês também se identificam, né, com essas dores que foram listadas aqui. Olha, eu vou começar falando aqui. Sei exatamente o que vocês estão passando. Quem está implementando gestão de risco, quem está no meio do caminho, quem já implementou uma grande parte. Mas o que eu posso dizer para você é que você tem um pouquinho de resiliência. Ter uma ferramenta como o Perinte hoje vai ajudar demais mesmo aqui, porque nos traz segurança, tanto para a gente que é gestor da área, quanto para quem é dono do risco. Né? Traz e a confiabilidade do processo. Né? A gente precisa hoje ter essa eficácia e eficiência da gestão de riscos, né? Falar que faz gestão de riscos, falar é muito fácil, só que é como que o buraco mais embaixo. Gestão de riscos, existe todo um processo dentro do Perinte que te ajuda muito a fazer a gestão de risco, porque ele te dá como é que você faz o mapeamento do risco. Você tem a possibilidade de você avaliar o risco lá na ficha do risco, tem todas as informações dele, tem como você avaliar os seus controles, tem como você fazer esse teste do controle. E esses processos te ajudam a deixar um processo bem redondo, bem legal mesmo. Né? A matriz de calor te ajuda muito no risco inerente, no risco residual. Quando você vai fazer reporte para as áreas, para alta direção, enfim. Então, assim, um pouquinho de paciência, porque o processo, vocês não vão conseguir implementar a gestão de riscos talvez por dia, isso é ilusão, não existe isso. Tá? Paciência, estudo, resiliência, batam muitas vezes na tecla, quantas vezes forem necessárias. Muitas vezes aqui a gente precisou fazer o mesmo treinamento várias vezes, né? Tem que ter um pouco de sensibilidade em relação a que teve um momento que eu cheguei aqui, que eu vi que tinha muitos colaboradores, e aí eu via que a gestão estava sendo muito volátil. Então eu precisei verificar quantos colaboradores novos tinham, quantos não sabiam, precisei fazer um treinamento específico com eles. A gente precisa ter essa sensibilidade de colaboradores mais antigos, colaboradores mais novos. Que linguagem a gente vai usar para que a gente se forme, que as pessoas entendam o que a gente está falando? Porque não é um assunto de fato para quem está chegando na empresa agora. Né? Aí não é fácil para quem já está há um tempo, já tem essa dificuldade, principalmente para engajamento das áreas, que dirá para quem está chegando agora.
né, na empresa. Então, assim, paciência. Eu acho muito legal a gente ter um feedback ali com o setor, né? A gente, bora abrir o PNC de um, bora ver como é que você tá. Você tem alguma dúvida? Você sabe como é que busca a execução do controle? Sabe como é que a gente faz a avaliação do controle? E o teste de controle, você já olhou como é que tá? Bora ver o que é que o perito está dizendo do teu controle, se ele está eficaz ou não está eficaz. Bora ver como é que você verifica o plano de gestão. Todo esse processo, a gente se pergunta, eu acho que dá um resultado muito bacana nisso nível. Então, ter a ferramenta é importante, né? Porque planilha de Excel é frágil em qualquer outro sistema. Por que nós buscamos o Perint? Porque eles têm frameworks que a gente precisa implementar aqui, que é COSO, que é base em ISO. Então, a gente precisa ter uma estrutura voltada para essa diretriz, né? De gestão de riscos e controles internos. Então, assim, hoje a ferramenta que atende as necessidades e hoje o Perint já atende a nossa expectativa em 100%, né? Então, é importante ter esse processo realinhadinho e que vai dar tudo certo. Tá, tem uma lembrada ali. Gente, nós temos que estar correndo, tá muito bom. Ai, bate pau. Fala muito. Não, imagina. Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou pedir para a Alexandra responder, ó. Alexandra, estão perguntando aqui, da Silvis. Qual a metodologia podemos seguir para a avaliação dos controles internos? Gostaríamos de ser mais objetivos nessa avaliação. Bem, na verdade, isso foi até um caso interessante, porque na Asia Shipping nós seguimos uma metodologia que a própria Receita Federal colocou para o mercado. Ela tem um programa de certificação chamado Programa do Operador Econômico Autorizado, e ali ela demonstrou, ela aplicou uma metodologia. E aí, para seguir o que a gente já vinha fazendo, a Perint customizou esta metodologia para dentro da ferramenta, tá? Mas tem várias metodologias, né? Matriz de risco, como que você vai medir probabilidade, consequência, níveis, quantos níveis de risco você vai admitir, isso muito de cada contexto, de cada particularidade, né? O importante é que ao você chegar no denominador nível de risco, aquilo realmente cria significado para você, né? Agora, tem empresas que têm uma matriz de risco pequenininha, né? Tem outras que probabilidade e consequência maiores, né? O nosso caso foi da Receita Federal. Com relação à questão da dor, né? A principal dor, eu acho que de todos nós, quando a gente começou, e não quer dizer que a gente tenha encerrado isso, né? Mas é realmente de você demonstrar que a gestão do risco não é uma pessoa, e nem um setor. Você pode ter um gestor de risco, a Chip tem a Tayane Santiago como gestora, mas ela atua como moderadora, né? Ela tem toda ali a interação, ela tem um bom diálogo, uma excelente comunicação, tem que ter com pessoas, né? Mas cada proprietário de risco responde sobre o seu. E implementar isso, a gente sempre acaba voltando à questão da cultura, né? Só que quando você consegue ter sucesso nessa implementação, você consegue ter muito valor agregado. Por exemplo, eu posso citar a nossa área da Chip aqui de TI, que sempre tinha dificuldades em mostrar a necessidade de ter investimento na área, necessidade de ter recursos, necessidade de... Quando a gente veio com o GR e fizemos um brainstorm sobre aquele anexo da 27001, o gestor da área de TI, ele disse, cara, excelente, excelente, porque com isso aqui eu tenho evidência do que eu preciso investir para melhorar o tema da segurança, da informação, etc. Então, são muitos feedbacks interessantes. Agora, tem que ser feito isso de forma muito caridosa, né? Tem que ser de forma muito lúdica, muito didática, deixar todo o tecnicismo de lado e trazer realmente um nível para, cara, a gente faz todo dia gestão de risco. Aí você começa a tirar as pedras, né, os medos, né? Fala, mas eu faço isso, claro que você faz. Não tem um índice, você não tem o risco de inadimplência? Tenho. O que você faz? Eu analiso o crédito, tá vendo? Resposta de risco, filho. Vamos melhorar isso? Como? Aí começa a ganhar, né? Engajamento parte disso daí, né? Não adianta você ter alguém muito técnico da área, mas não sabe interagir com pessoas. Esse é o grande negócio. Então, a dor, respondendo a enquete aqui, a dor é isso, essa implementação de você ter esse engajamento, de descentralizar, focar que isso é alguém que faz, o Alexandre, era com a planilha dele, agora com o sisteminha lá, que de vez não. Tem que realmente trabalhar e tem que ter o apoio da alta direção para fazer eventos, workshops, fazer cafés, trabalhar com parceiros e assim a gente segue, tá bom?
Obrigada, meu Alexandre, pode ir. A Maria perguntou qual é o nome do programa, e a Tayane já respondeu aqui. Tayane Santiago, a querida Tayane trabalha conosco. Isso aí. Ó, o programa é chamado Operador Econômico Autorizado, tá bom? E você veja, Isabela, pedindo um minutinho, você veja, ISO 9001, mentalidade de risco. ISO 30001, a querida Dinara vai saber que a LGPD pede avaliação de risco. O programa OEA é o programa da Receita Federal, que chama a iniciativa privada para combater com ela o tráfico de drogas, né? Baseado em quê? Gerenciamento de risco. Exatamente. Se a minha empresa tem como atividade econômica a fabricação de doces, por que eu estou exportando roupa? Então, o sistema da Receita Federal já reconhece essas coisas e vai lá. Não quer dizer que está errado. Quer dizer, ó, tem uma questão aqui, vamos lá ver. E, geralmente, quando acontece isso, vai lá e sai aí nos jornais, Twitch TV, o abacaxi em calda com droga, uma série de coisas, né? Mas, enfim, a própria legislação e a Dinara também, da Anvisa, ou seja, todos os regulados, todos os órgãos hoje é basicamente focado em gestão de risco, o que leva a gente à seguinte conclusão. Não existe mais no mundo corporativo a questão de não fazer gestão de risco. Você pode não implementar uma metodologia e vai perder mercado e competitividade, mas você faz. E se você quiser certificação, se você quiser estar em compliance, se você quiser mirar as boas práticas internacionais, inclusive de operação, gestão de risco é o primeiro passo. Você não tem o direito de negar que você tenha isso dentro das companhias. E eu paro de falar que eu sou filho de cabeleireiro, então deixa os outros falar. A Raquel, ela comentou aqui, o framework do COSO pode ajudar muito também na implementação de uma metodologia dentro de uma empresa. Não só o COSO, mas também a ISO 31000, né? Então, também ferramentas, né, para quem não tem alguma regulamentação, né, para seguir, pode estar utilizando, tá? Vamos dar mais um tema aqui para a gente poder abordar e que os nossos painelistas aí podem colaborar. Qual que é a percepção, né, que vocês tiveram aí com ganho aí de maturidade no uso da plataforma Perine de GRC? Então, Dinara? Olha, maturidade é assim, olhando para trás, tudo que a gente já, os treinamentos passados, feitando aqui com um colega da área, a maturidade, o avanço da maturidade é algo assim que me deixa muito orgulhosa, muito mesmo, porque eu sei que deu certo, a ferramenta foi implementada, houve aceitação, as pessoas utilizam hoje. E a prova maior que eu falei anteriormente foi a gente passar por uma nova certificação, uma nova diligência agora da ISO 9001, e que eles foram auditados na gestão de riscos e controles internos. O auditor pediu para que eles mostrassem a usabilidade da ferramenta. Eu fiz treinamento, inclusive, sobre a usabilidade da ferramenta até com a Laís. Fiz sozinha, fiz com a Laís. Fiz novamente, repito. E assim, a maturidade que eu tenho hoje, né, ao invés de parar, com a usabilidade da ferramenta, com o entendimento do que é gestão de riscos e controles internos, é surreal. Assim, o ganho em relação a isso é muito bacana, assim, né? A gente olhar para trás e ver que a caminhada não foi fácil, né? E que a gente conseguiu e está conseguindo, é muito bacana. Assim, realmente teve engajamento, teve aculturamento, e está tendo e ainda vai ter, né? É surpreendente, assim. Como eu disse no início, foi um divisor de águas. A gente não fazia gestão de riscos externos, mas fazia numa ferramenta de qualidade que não supria as necessidades da dimensão da gestão de riscos que a gente precisava por ser operadora de plano de saúde no mercado de saúde suplementar. Mas sair daquela ferramenta lá que a gente tem hoje no Perinde, do tamanho que está, eu realmente fico muito orgulhosa do trabalho que foi feito, fico muito feliz assim, com o engajamento das pessoas. Inclusive, quem do Admediate Pará tiver ouvido, muito obrigada. Eu tô vendo aqui rapidinho no chat, a Edilúcia foi uma das pessoas que comentaram. Hoje ela é nossa coordenadora gerente de controladoria aqui da Unimed, foi uma das pessoas que começou lá a gestão de riscos também. Controladoria não é fácil, então, quando eu digo para vocês network, estudo, ela foi uma das pessoas que ajudou e ajuda bastante hoje em dia. Então, olhar para tudo que eu já passei, é só agradecer mesmo, porque foi muito bacana. Está sendo muito bacana. Legal, Dinara.
Muito obrigada. Leia, sua opinião sobre em relação à maturidade. A maturidade é basicamente ela influencia em todo este processo de time. Entende? A plataforma ela vem para sistematizar uma operação. Caso você não tenha nada, você vai começar já dentro de uma plataforma. Só que isso vai caminhar em paralelo com tudo que a gente mencionou aqui, do exemplo da aculturamento, do conseguir definir melhor metodologia, processo de trabalho. Então, você vai conseguir coletar os mesmos benefícios com um tempo maior do que alguém que já tenha, por exemplo, a cultura pronta, que já tem processos prontos, que já vai entrar com isso mais testado dentro da plataforma, para conseguir apenas trazer a visibilidade para o usuário da conta, que normalmente é o que falta, quando a pessoa já consegue ter isso, mesmo que seja no Excel ou alguma plataforma para fazer uma gestão, ela consegue fazer isso mais rápido. Mas não tenho nada, quero começar. Lembrando que como a gente falou, não é que não tenha nada, você tem alguma coisa que seja gestão de risco inerente, mas você precisa começar toda essa e eu como as pessoas perguntando aqui até no chat, da dificuldade que é de como fazer isso reverberar em todas as áreas. É muito treinamento, muita conversa, muito bate-papo para ensinar, muito conteúdo a ser disponibilizado para que todas as pessoas entendam o seu papel e a sua responsabilidade. Já tem algum tempo, eu já estou aqui há 12 anos, que a gente percebeu um movimento do mercado onde os riscos deixaram de ser do gestor de risco. Discussão do dono do processo, de quem tem o risco, de quem pode de fato agir. Então, as pessoas precisam entender essa movimentação e aí é importante muito mais ainda essa questão de todo mundo da empresa entender o quanto a sua ação reflete diretamente. Então, entendo que a plataforma ela pode ser agregar valor em todos os níveis de maturidade que uma empresa possa ter. E o tempo em que você vai coletar os benefícios vai depender do nível que você está. E a partir do momento que você também coloca ela, você consegue fazer com que, com o passar do tempo, a sua maturidade vá avançando, porque entra no processo que a Dinara mencionou de PDCA. Já tem os processos ali, eu já tenho os riscos mapeados, agora vamos melhorar, porque a cada ciclo que você passar, você vai identificar notas falhas, novos pontos de melhoria, e isso vai se tornar fixo. Então, a sua maturidade vai aumentando com o passar do tempo. Quando você já tem uma plataforma que sistematiza boa parte da operação, ficar manda e-mail, controla a planilha, a versão, quem alterou, e você tira todo esse tempo para você, de fato, entregar energia no que precisa, que é olhar como que estão os seus riscos e como eles estão sendo tratados. Obrigada, Leia. Alexandra? Bom, tá dito aí, acho que só fica redundante, né? Maturidade é isso, é você perceber valor no final do dia, né? É você perceber que o trabalho você conseguiu, tá vinculado com a estratégia, já respondendo a pergunta de alguém que colocou ali, estratégia da companhia, você consegue responder, você consegue gerar valor, melhoria de processo, melhoria contínua, né? Então, maturidade é isso. Eu acho que a grande maturidade se mede quando você é chamado em reuniões para participar, para apresentar um gráfico, é procurado pelo gestor de risco, eu estou com um novo negócio, né? Sabe aquela coisa do design, né? Ou seja, eu estou com um modelo de negócio aqui e, poxa, eu pensei nisso. Então a área começa a ser acionada, né, nas concepções lá, porque depois que o carro bateu, é saber quanto que é para consertar, né? Agora, então, a maturidade é isso, na concepção do negócio, de um processo, de um produto, de um serviço, seja ele qual for, né? Ah, legal, Gini. Tem uma pergunta aqui, e aí acho que você pode responder, Alexandre. Quem faz a gestão da plataforma na empresa de vocês? Isso fica sob responsabilidade da área de riscos ou de outra área? Fica na parte de compliance, né? A gestão o processo de gestão de risco está na área de compliance, né? Sempre esteve. Antigamente era passivo, né? Estéril, porque não gerava, né? Tinha suas limitações, bem dizer. E com a Perint a gente conseguiu então fazer esse grande processo de disseminação,
da cultura, né, e atendendo essa questão de risco, abro um parênteses para comentar também o exemplo que a Janara comentou de auditoria. A gente possui a certificação desde 2009 do nosso escopo principal do serviço. E na penúltima, né, auditoria externa que a gente teve, o auditor ele ficou impressionado. Nunca vi nada parecido no mercado. Palavras do auditor, ipse literis, o que ele disse, né? Quanto a gente conseguiu evoluir com o processo atrelado a uma política de gestão de risco muito clara, transparente. Aí, o processo de gerenciamento, a política te mostra como você faz a tua gestão de risco. O gerenciamento, esse gerúndio, demonstra como que você trata dia a dia, como que você faz os controles, os testes, como que você reduz o risco inerente, que era 10, o nível para o risco residual, que é 6, e sobre esse saldo, o que você vai fazer. Isso é o gerenciamento, né? Então, ele ficou bastante impressionado com essa questão. Aproveitando também para responder rapidinho, uma colega trouxe um risco da LGPD, a Genara pode responder melhor. Todo fato produzido por humano gera um risco, gera um evento de risco, melhor dizendo, que está ligado a uma fonte de risco. Dados pessoais não é diferente. Então, toda legislação, todo ato humano pressupõe que existe o risco de algo acontecer. Tá? Então, quando se fala de LGPD, quando se fala de qualquer que seja a legislação, vai ter um risco daquilo ser violado. Né? Isso, e para não deixar ser violado uma norma, senão você tem a espada, por isso que a estátua da justiça numa mão tem a balança e outra a espada. A espada é a multa. Né? Desequilibra isso aqui para você ver o que vai acontecer com você. Você tem que avaliar os riscos baseados em boas práticas de governança, né, de dados, e enfim, risco de vazamento, compartilhamento, uma série de coisas que você é obrigado a ter isso no teu processo de gestão de governança de dados, né? A própria LGPD Ela traz. Ela enumera para você. E Alexandre, gostaria que você me citasse alguma dica aí para quem quer contratar uma ferramenta, o que essa pessoa pode analisar também para essa contratação? Cara, é assim, ó, eu particularmente quando fui contratar uma ferramenta, eu vi várias, mas eu tinha que me adaptar ao que a ferramenta dizia e as complexidades que tinha. Eu achei, poxa, quer saber? Vai ser mais rápido, uma prática eu ficar no Excel. Aí teve um certo dia que eu cheguei na Perint e falei, vamos ver mais uma, né? Vamos ver mais uma dessa daí. E aí eu percebi o contrário, porque a abordagem foi como é que é o teu processo. Aí inverteu, né? Ou seja, sabe aquela coisa da preocupação com o cliente? Não, ó, eu tenho isso aqui, pegue. Funciona para muita gente, eu não tenho dúvida. Mas, nossa, como é que é o teu processo? Eu tive que contar o que eu fazia. E aí veio, olha, baseado no que você faz, nós temos isso. Aí encaixou. E o que não encaixou foi customizado, que é a questão da métrica, da metodologia da Receita Federal, que a Perint muito bem customizou para a gente, né? Então foi muito fácil, muito rápido. E eu até comento que eles têm umas fases, né, de implementação, eles ficam te acompanhando a cada período e é semanal. Eu falo assim, cara, não precisa, tá tudo legal. E não, eles acompanham, então eles ficam em cima para ver se realmente tá conseguindo fazer ali a adesão, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas a gente conseguiu ter um case de sucesso muito, muito notório aqui, né? De novo, através da junção de um processo de implementação que passa pela comunicação, e aqui eu faço questão de dizer do belo trabalho que a Tayane Santiago vem fazendo, muito comunicativo, porque você vê, gente, cada dedo é um diferente do outro. Assim são as pessoas. Tem pessoas que você vai abordar, ela vai ser hiper engajada, vai querer, vai pirar, vai ficar... Nossa, vai jogar um monte de risco, que é um problema. Porque viver é muito perigoso. Você não pode priorizar requisito. Né? Você não pode fazer gestão de risco de requisito. Você tem que priorizar. O que isso tem valor? O que isso atinge o meu objetivo lá da estratégia? Né? Porque senão o gestor de risco gerencia nada. Né? Mas enfim, a junção, para sintetizar, pessoas, tem uma pessoa boa de comunicação, tem uma pessoa boa de se entender o outro, né? Sabe aquela coisa da CNV, comunicação não violenta, né? E uma plataforma, né? Uma solução, uma ferramenta, e aqui estamos no contexto da Perint, e a gente usa a Perint. Então, pessoas e plataformas acionadas a uma metodologia, a uma política de gestão de risco,
Esse aí é acho que o grande case de sucesso. Uma não funciona sem a outra. Você pode ter a perinte contratada. Se você não tiver alguém que saiba ver o outro como alguém que colabora, que coopera, não vai adiantar. Também não adianta você ter alguém super comunicativo com o Excel lá que vai ter dificuldade. É uma junção das coisas, né? E você, Genara, alguma dica aí para quem está começando? Olha, eu vou falar das palavras do Alexandre às minhas, né? É mais fácil você, que precisa fazer gestão de riscos e controles internos, chegar com o perinte e falar o que você precisa, que eu tenho certeza que eles vão te entregar, se não 100%, mas 90% para te atender. E o resto é como o Alexandre falou. A gente é uma ferramenta super flexível que a gente consegue fazer diversas adaptações. Eu fiz inúmeras. O suporte deve me achar de novo essa menina mandou as coisas para a gente mudar aqui dentro. Mas é porque tem essa flexibilidade, tem eles ter a oportunidade de fazer melhorias ali dentro. Né? Aqui eu senti uma necessidade muito grande de, didaticamente, visivelmente, ali no dashboard, melhorar. Fui atendida pelo Perim. Então, assim, para quem faz a gestão hoje, precisa fazer a gestão de risco, seja porque esteja em busca de melhorias, de boas práticas, né? Seja em busca de agregar stakeholder de qualquer negócio. Faz esse bait aí com o perite, porque é mais fácil você mostrar a sua dor para o perite, né? Que eu tenho certeza que o feedback vai ser quase que 100% aí em relação ao seu processo, né? A dica é essa. Fazer uma ponte direta para o perite, que ele vai dar certo. Leandro, tem alguma dica para o público? Eu sou um pouco suspeita, mas eu diria que exatamente o que você está colocando ali é importante, é que você sempre tente validar o seu cenário dentro da plataforma para que você consiga trazer a sua realidade para dentro da plataforma. Nenhuma vai te atender 100% a menos que ela seja construída e personalizada por você. Mas o seu processo de pesquisa, na maior parte, é atendido por uma plataforma sistematizada para que você consiga ganhar algum tipo de benefício e eficiência através da plataforma. Então, é importante que você priorize, não 100%, porque 100% vai ser, mas que priorize a parte que tem maior demanda manual, que você consiga coletar benefícios através tudo que a gente mencionou aqui, de visibilidade para a área, poder permitir uma realidade real-time, uma ação realizada para um usuário da ponta chegar mais facilmente até o safe, manter todo esse estoque num lugar só, acessível para todo mundo, for necessário, para os seus equipamentos, isso tudo é muito importante. Então, façam essa avaliação e foquem no que vai trazer o benefício. Porque às vezes tem um detalhezinho que é diferente que não vai impactar no seu dia a dia, não vai te trazer benefícios de cara. Então, foque no que de fato vai trazer tudo que a gente mencionou aqui de benefícios mais rápidos. Muito obrigada, Leia. Bom, gente, chegamos ao final do evento. Passou muito rápido, mas foi muito bom esse bate-papo.